Boa tarde. Queria cumprimentar as pessoas que estão presentes nesta sessão, agradecer também aos nossos convidados que vêm hoje ajudar-nos a pensar sobre mais um assunto da atualidade educativa. As conversas à quinta são encontros para debate de problemas da atualidade educativa que a AFIS Portugal organiza há 3 anos esta parte, por ciclos. Esta é a segunda do ciclo de 2017. Ainda temos uma outra antes do verão sobre o currículo, mas que não tem ainda a data completamente definida. São mais uma oportunidade, dentro das muitas que têm havido, para se discutirem certos assuntos que estão na atualidade, ou então para se discutirem e apresentarem matérias que se encontram em investigação por parte de pessoas que lhes queiram apresentar a algum público, muito público ou pouco público, enfim, varia aqui a quantidade de pessoas que se apresentam para estas discussões. Nós agradecemos uma vez mais, digamos, a vossa disponibilidade para virem cá tratar isto connosco e também a vossa presença para mais uma destas sessões. E eu passava agora a palavra à minha colega Maria João Cardona, também membro da direção da AFIS, mas que faz parte deste quadro que está aqui. Muito obrigada. Queria agradecer muito a todas as presentes. O Dr. mas está presente, mas está a trabalhar. E também a todas as convidadas que vêm, algumas já são repetentes, que já estiveram aqui nas conversas à quinta da primeira edição, que salvo erro há 4 anos já. Ainda não havia as novas orientações curriculares. 3 ou 4. As 3 ou 4, é capaz de ser e que foi uma discussão especificamente sobre o desenvolvimento curricular e foi especificamente sobre a avaliação na educação pré-escolar. Já nesta altura havia bastantes preocupações e já se estava a refletir sobre a atualização das orientações curriculares de 97, que já deviam ter sido atualizadas há bastante mais tempo. Portanto, passo a apresentar, se calhar seguindo a ordem. Primeiro, obrigada ao Pedro Rodrigues, que é professor aqui do Instituto, que é especialista de avaliação e que nos tem ajudado aqui nesta reflexão sobre questões mais especificamente ligadas à avaliação. A doutora Isabel Lopes da Silva, muito conhecida, que é mais uma vez a mãe, a coordenadora da equipa que organizou as orientações curriculares de educação pré-escolar, a doutora Liliana Marques, que também, mais uma vez, na primeira equipa tu não estiveste ligada, das orientações curriculares? Não. Que esteve ligada a esta equipa também, que estabeleceu as orientações curriculares e que nós também conhecemos, do trabalho que tem feito no Ministério da Educação e na APEI, e também é muito por culpa dela que o pré-escolar tem evoluído, por exemplo, todas as brochuras que saíram, que deram um incremento na altura em que se aguardava que fossem definidas as novas orientações curriculares, deve-se em parte a ela e ao dinamismo que teve em organizar esse projeto. E há a colega que eu conheci hoje, mas tenho muito prazer e, portanto, é um agradecimento ainda mais especial, que é a colega que trabalha, eu não me lembro do nome do Jardim de Infância, Adriana Pereira, que é do Jardim de Infância, Arminda, peço desculpa, para dizer Adriana, Arminda Pereira, do Jardim de Infância, isso é que eu já não me lembro. Eu trabalho no agrupamento de escolas, que sou da rede pública, e o Jardim de Infância é o número 1 do Laranjeiro. Do Laranjeiro, pronto, e que vem aqui dar o seu testemunho, a participação que tem tido no processo de construção e agora também já está no processo de apoio à formação e monitorização das OCEPs. Presente de mim, portanto, pertenço à AFIRSE, estou em parte ligada a esta casa, porque também fiz aqui uma parte da minha formação e sou Maria João Cardona e sou docente da ES Santarém e estou ligada à educação pré-escolar já há muitos anos e dou de seguida já a palavra. Vamos tentar ocupar cerca de 1 hora ou menos para depois haver 1 hora de debate, para toda a gente poder participar. E, portanto, dou primeiro a palavra à professora Isabel Lopes da Silva. Ora bem, boa tarde. É muito gosto de estar aqui a falar destas coisas e poder discutir, sobretudo convosco, que falar
Apresentar já tenho apresentado bastante vezes, mas o que me interessa é aquilo que as pessoas dizem, e como estamos num grupo pequeno, penso que o que vai ser bom é a discussão que pode ser útil para todos. Como as pessoas sabem, as primeiras orientações curriculares para a educação pré-escolar foram em 1997 e foram lançadas com alguns cuidados, porque quando se fala de currículo a nível nacional, as pessoas pensam em programas. Por mais que se diga que há diferenças e que o currículo tem que ser gerido pelos profissionais, isto ou é programa ou então não se sabe bem o que é. Ou cada um faz como entende. Portanto, houve algum cuidado, mas acabaram por ser bem recebidas pelos educadores. Depois houve várias avaliações posteriores, nomeadamente uma de 2006 que eu fiz, depois uma também de 2006 da Universidade do Porto e outra de 2014 do Porto, juntamente da Universidade do Porto, juntamente com o ISPA, que de facto são unânimes, os resultados são unânimes em que as orientações curriculares foram bem aceitas, que os educadores gostam e que, em princípio, dizem utilizá-las. Só que, desde 97 até 2014, foi quando foi decidido, era preciso, aliás, o despacho que promulga as orientações curriculares prevê a sua revisão em 2002, porque foi uma exigência, sobretudo por ser uma primeira proposta, mas também, eu acho que em geral, que os currículos, como os alimentos, como os remédios, saiam com data de validade. Consumir de preferência, até porque há transformações sociais, e na educação pré-escolar houve muitas transformações sociais, na vida das crianças, na constituição das famílias, na crise e na pobreza, nas novas tecnologias, que os meninos logo que nascem têm um tablet na mão, e sobretudo, muito especificamente na rede de educação pré-escolar, a integração de todos os jardins de infância em agrupamentos de escolas. O que, por um lado, aconteceu o inevitável, que é a pressão de cima, do currículo de cima para baixo, portanto, o passar para a educação pré-escolar aquilo que é próprio do primeiro ciclo, e normalmente do que é pior do ciclo seguinte, e simultaneamente aquilo que se tinha tentado em 98, 99, que era a constituição de uma rede nacional de público e de privado de educação pré-escolar, começou a separar-se. Claro que há casos em que os agrupamentos tiveram também essa facilidade de terem, digamos, protocolos e contratos, sobretudo com as IPSS da zona, mas ainda a rede nacional, digamos que, entre público e privado, desfez-se mais. Nunca tinha sido muito unida e facilmente se desfez. E depois há o avalecimento das ciências humanas, dos conhecimentos, da pedagogia, que precisa de mudar o currículo. No entanto, havia aspectos que nós achávamos que, até por esta avaliação, de manter a perspectiva das orientações curriculares, de um apoio do educador na gestão do currículo. Mas o que era importante também nos parecia, porque tínhamos acompanhado mais ou menos a formação depois das orientações curriculares saíram, como, para não dar a ideia que era um programa, as primeiras orientações curriculares são em texto corrido. Portanto, não têm esquemas, não têm... O que, por um lado, facilitou a aceitação de que aquilo era assim um texto que se lia como um texto corrido, mas, por outro lado, dificultava a interpretação e a procura daquilo que era mais importante. Portanto, para facilitar a utilização, estas têm uma parte também de texto corrido, mas têm alguns esquemas, não é? Têm também, para promover a reflexão, têm sugestões de reflexão, têm a facilidade, as que estão online, porque têm uma edição online e vão ter uma edição em papel, as que estão online,
tem a facilidade de fazer links para muitos documentos de apoio. Também foi facilitar o acesso a documentos diversos e dispersos e, finalmente, e não mais menos importante, ter uma elaboração participada, como tinham tido as anteriores, porque eu acho que um currículo tem que ser, de certa forma, apropriado pela profissão, embora há quem diga que às vezes a participação, as propostas participadas, as pessoas depois não vão ver aquilo que a sua participação foi. Primeiro, não veem a mudança entre um primeiro texto e um segundo e muitas vezes não vão ver o que é que a sua participação influenciou nas mudanças do texto. Pronto, o texto final ficou assim, tem os fundamentos e princípios educativos para a educação de infância, ou seja, são comuns à creche e ao jardim de infância. Tem a intencionalidade educativa como construção e gestão do currículo baseados no ciclo observar, planear, agir, avaliar, que toda a gente conhece. Tem a organização do ambiente educativo, porque a organização do ambiente ainda, a organização quer do estabelecimento como enquadramento que influencia as práticas de cada sala, quer a organização do ambiente educativo de sala, o grupo, o espaço, o tempo, as dinâmicas, continuam a ser uma base do desenvolvimento curricular, se calhar em todos os níveis de ensino, mas muito particularmente na educação de infância, em que a criança ainda trabalha muito a partir dos objetos do seu corpo. Portanto, depois são áreas de conteúdo, depois vou falar um bocadinho, e nisto, e finalmente a continuidade educativa e as transições com da creche para o jardim de infância, ou da família para o jardim de infância e do jardim de infância para o primeiro ciclo. Portanto, os fundamentos e princípios pedagógicos para a infância, que são comuns para creches, porque há uma tendência, e que nós, para a educação de infância ser 0,6 e não haver os 0,3 e os 3,6, que chamam-se agora nesta linguagem inglesa que os split systems, não é? E haver sistemas unificados, verdadeiramente unificados, não só, porque há depois os semi-unificados como a Espanha, em que está tudo sob o Ministério e tem em princípio as orientações comuns, pedagógicas, mas depois as carreiras, os salários, pronto, são diferentes. Portanto, quando se diz é tudo igual, inclusivamente nos mesmos estabelecimentos ter creches de jardim de infância. Portanto, por isso são para a pedagogia, já estavam no texto anterior, mas são enunciados. Porque, por acaso, tive a pensar, aquilo foi feito no fim, já estava o texto tudo pronto. E depois a equipa, não sei já quem disse, não fui eu, que disse, isto tinha que ter aqui uma introdução que explicasse o fio condutor, a base desta coisa. Disse, então vamos pensar. E saíram aquelas 4 frases que por acaso, agora aprofundadas, não estavam mal. Portanto, é porque nós na altura saiu, mas não tínhamos... Pronto, foi para compor as coisas. Agora estão desenvolvidas o desenvolvimento e a aprendizagem como vertentes indissociáveis da evolução da criança. E as pessoas já aceitam isto, mas, por exemplo, ao longo do texto vai sempre repetindo desenvolvimento e aprendizagem, desenvolvimento e aprendizagem. Eu não sei, havendo duas linhas vigentes, muito fortes, curriculares, uma que é comum ao sistema e a outra na educação da infância. Portanto, a que é comum ao sistema é que não há aprendizagem sem ensino, e sem ensino dirigido pelo professor, não é? E que decide o que é relevante os meninos aprenderem. Na educação da infância há uma tradição, e esta ideia, na perspectiva de preparação para a escola, via os agrupamentos, mas via também pressão de pais, está a colonizar, a insidiar, a meter-se insidiosamente em toda a educação pré-escolar. Havia a velha tradição da educação pré-escolar, que tinha aquela célebre finalidade que vinha na lei, que todos os educadores diziam, que era fomentar o desenvolvimento global e harmonioso da criança, e que, portanto, não havia
quer dizer, o educador tinha que esperar que as crianças se desenvolvessem, tudo era um desenvolvimento natural, era a maturação da criança, era uma avaliação baseada em escalas de desenvolvimento, enfim, que as pessoas iam buscar não se sabe aonde, provavelmente ao Gesell, ou então era o deixar desabrochar as crianças, pois a influência do Rogers na educação de infância. E, de facto, como vertentes indissociáveis, as implicações disso que estão no texto são um bocado... Não sei se as pessoas se apropriam, porque as pessoas, obviamente, que veem com aquilo que é mais importante. O reconhecimento da criança como sujeito e agente do processo educativo, uma criança competente, uma criança que tem opinião, uma criança que não tem que ser ensinada de tudo, mas que também não é uma criança que está em desenvolvimento e que, portanto, coitadinha, ainda está só um bocadinho desenvolvida e falta-lhe outro bocadinho. E, portanto, é imatura, aquela condescendência dos adultos para com as crianças. Portanto, isto também é importante. A exigência e depois uma criança com direitos, não é? Também o direito da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que toda a gente sabe, que toda a gente conhece, mas que no fundo ainda não estão completamente implementados. Aliás, é a própria Comissão que houve progressos desde que a Convenção foi assinada, mas ainda... Porque o reconhecimento da criança como sujeito e agente do processo educativo também tem a ver com a criança ter o direito de participar naquilo que lhe diz respeito e da sua opinião ser tida em conta. Depois, o direito, a exigência de resposta a todas as crianças tem a ver com o direito das crianças terem uma educação de qualidade. E também tem o direito de brincar, e o brincar é uma base da construção articulada do saber, que nestas idades, uma aprendizagem holística da criança tem todo o sentido, mas que as pessoas têm dificuldade em ver de uma forma articulada, porque como se tem... portanto, depois a intencionalidade educativa... que é esta construção do currículo, eu já mostrei, que é no observar, no planear e no avaliar, e depois a organização do ambiente educativo numa perspectiva sistémica, ecológica, e é a organização do ambiente educativo também que dá a estrutura, porque depois também tem áreas de conteúdo, como as outras já tinham, mas as áreas de conteúdo, fazer perceber, eu não sei se nós também percebemos profundamente essas implicações. Como é que as áreas de conteúdo são áreas sociais, áreas com pertinência social e não são disciplinas. Como é que tem uma perspectiva de competência, a gente não chama competência, chama as aprendizagens, porque esta coisa dos nomes acabam por confundir as pessoas e não por clarificar, mas que falam em aprendizagens com sentido, de utilizar nas outras situações cotidianas, atitudes positivas face às aprendizagens e disposições favoráveis para continuar a aprender. Isto tudo está ligado com a noção de competência, mas a gente nunca fala de competências porque depois confunde. Também nunca se fala de objetivos, que é outra confusão. Fala-se de aprendizagens a promover. Há as áreas de conteúdo que são semelhantes às anteriores, relativamente semelhantes. Há a formação pessoal e social, que é uma área fundamental da criança, consigo própria, a autoestima, o conhecimento de si, a educação para a cidadania, pronto. Depois há a expressão de comunicação, em que as pessoas criam a linguagem e a matemática retirada como áreas, porque achar a linguagem e a matemática como domínios parecia que se estava a menorizar a sua importância, quando aqui é uma área que tem linguagens e domínios simbólicos que são importantes para representar o mundo e depois o conhecimento do mundo. Separarmos a educação física e deixarmos também as expressões, porque tudo se chama expressões, e por influência
uma equipa que trabalha no Ministério de Educação Estética e Artística, as expressões é tal coisa, mudámos a palavra. Eu gostava muito que nós discutíssemos esta questão das palavras e dos sentidos, não é? Porque chamar-lhe educação artística, ou seja, para acentuar a vertente cultural, o direito das crianças ao usufruto da arte, o contacto com as diversas artes e com a cultura, em vez de lhe chamar expressão, pois com as várias artes visuais, jogo dramático, teatro, que também foi um problema, porque acharam que estávamos nós próprios tivemos alguma dificuldade, se não estávamos a caucionar aquelas exibições de palco dos jardins de infância, em que os meninos são exibidos como eu digo, macaquinhos amestrados, e não participaram em nada, mandam-nos para um palco, faz isto, faz aquilo, estão dias e dias a ensaiar para aquilo sem certinho. Já são 10 minutos, acabei. Espera aí, deixa-me só dizer isto. Não, não é para só isto. Está acabado, é só isto, só falta isto. Mas a Liliana resume. Não, só falta isto. Falta, para esta arrumação que nós queríamos das orientações curriculares, cada área de mim tem uma introdução, em texto corrido, que explicam as aprendizagens a promover. Não te chamamos objetivos. Na maior parte dos currículos, nós consultámos muito currículos, são outcomes. Como é que se traduz outcomes em português? Pronto, chamámos-lhe aprendizagens a promover. E com várias componentes. Depois, exemplos das manifestações dessas aprendizagens na criança, como é que podem ser observadas, mas dizendo que é exemplos, pondo assim umas reticências no fim para dizer que não está acabado, deviam ter ficado mais a bolo, mas não ficaram, estas coisas nem sempre a gente controla, e logo a seguir exemplos da ação do educador. Quer dizer, não é a criança por um lado, a criança aprende ou não aprende, mas está logo ligada à ação do educador, que tem uma responsabilidade na promoção dessa aprendizagem. E depois umas sínteses no finais e também algumas questões de reflexão que podem ser utilizadas individualmente, mas que nós gostávamos que fossem utilizadas em equipa. O último capítulo é a continuidade educativa e as transições, a transição para a educação pré-escolar e depois para a escolaridade obrigatória, falando da participação dos pais, a articulação entre docentes, o papel da organização educativa e também o papel das crianças que não são assim passados de uns para os outros. E pronto. Não demorei. Não, está muito. Então, boa tarde a todas. Agradeço o convite e a presença das pessoas que nos vieram ouvir. Eu ia resumidamente falar sobre o processo participado, porque de facto foi um processo que foi importantíssimo, para além do trabalho que nós tivemos como equipa. Foi fundamental ter a participação que tivemos e que foi um processo que nos permitiu enriquecer o documento por um lado e por outro também perceber as dificuldades, as questões que ele suscitava no terreno, na implementação das mesmas. Então nós, por volta de dezembro de 2014, conseguimos ter a primeira versão das OCEP, que foi concebida, elaborada pela equipa de 4 pessoas, que já sabem quem é, além de nós as duas, a professora Lourdes Mata e a professora Manuela Rosa, e que solicitamos também a colaboração dos especialistas na área das artes, nomeadamente aquela equipa que está no Ministério e que está a realizar o programa de Educação Estética e Artística, e também uma especialista da matemática, a professora Glória Ramalho. No entanto, como nós estávamos a elaborar um documento que se destinava a uma prática de monodocência, tivemos o cuidado de que houvesse uma coerência interna no documento que estávamos a elaborar e que não fosse um pedacinho de uma especialista, outro pedacinho de outras. Portanto, estas colaborações foram importantes e ajudaram-nos a aprofundar alguns aspectos que sentimos essa necessidade. Depois de termos esta primeira versão, quisemos alargar essa participação e então fomos, por um lado,
solicitamos pareceres às escolas superiores de educação, que estão metidos nesta tarefa até à ponta dos cabelos, não é verdade? E, portanto, tinham uma palavra a dizer. As especialistas também em várias áreas, e que trabalhavam em universidades e escolas superiores de educação, mas também tínhamos muito interesse em saber o que é que os educadores pensavam e o que é que sentiam em relação a este documento quando estivessem com ele e tivessem a possibilidade de pensar na sua implementação. E para isso organizámos um curso de formação que foi orientado por formadores das escolas superiores de educação ou formadores que tinham experiência também já na formação. Uma delas está aqui, que foi a professora Maria João Cardona. Portanto, formámos 11 grupos de educadores orientados por um formador que estiveram a analisar detalhadamente esta primeira versão e que nos deram o seu feedback com propostas, sugestões, críticas, etc. E a nossa colega Arminda é uma das educadoras que esteve num dos grupos que fez essa análise ali na zona da Almada. Com a coordenadora, a orientadora era a Manela Matos e a Isabel Correia. Portanto, tivemos assim um manancial de contributos que tratámos e integramos na primeira versão. Levou uma volta bastante grande. Só dizer uma coisa, tratámos com a ajuda de uma estagiária desta casa. Pois foi, uma estagiária que estava lá na Direção-Geral de Educação, que é onde eu estou a trabalhar, e que ficou muito interessada por conhecer como é que era o processo este processo de elaboração e concepção das orientações curriculares, e então ela é que nos ajudou a fazer o tratamento desta primeira consulta. Depois, em março de 2016, tínhamos então já a segunda versão, que foi para consulta pública e que toda a gente pôde dar opiniões, sugestões, críticas. Tivemos muitas, no total foram 67 os contributos, mas que envolveu muita gente, porque alguns docentes dos agrupamentos juntaram-se e enviaram-nos os seus contributos, as escolas superiores de educação, associações de professores, para além da APEI, que é mesmo a Associação dos Profissionais de Educação de Infância, tivemos outras associações que quiseram dar contributos e que foram também muito importantes nas nossas decisões. Depois desse tratamento, desses contributos, tivemos então a versão final, que é a que está agora disponível e que está no site da DGE e em breve vai sair em suporte de papel. Na consulta pública, só para terem assim uma ideia e para perceberem como foi importante termos estes contributos, e é sempre bom que as pessoas de facto deem as suas opiniões, tivemos aspectos que foram valorizados, nomeadamente na estrutura. Nós mantivemos os destaques à margem, à semelhança das anteriores orientações curriculares. Isso foi várias vezes dito já na primeira fase, que ajudava bastante e que era importante continuar. Foi muito apreciado as aprendizagens a promover, que não estavam nas anteriores. Os quadros sínteses, porque também facilitam a leitura das orientações curriculares. Os exemplos de observação das crianças e as estratégias que os educadores podem usar, as sugestões de reflexão, porque de facto muitas vezes para a autoavaliação e para refletir em equipa, essas sugestões ajudam, os links, como já falou a professora Isabel, e a síntese e atualização de vários documentos publicados para a educação pré-escolar que nós consultamos, nomeadamente as brochuras todas, o manual do Desenvolvendo a Qualidade em Parcerias também nos inspirou. Portanto, há algumas recomendações também do CNE sobre a educação de infância e a educação, especificamente a educação pré-escolar. Portanto, tivemos assim um conjunto de documentos que nós acabamos por sintetizar nas orientações curriculares. Quanto ao conteúdo, foi muito valorizado também os fundamentos e os princípios da forma como estão agora,
a organização do ambiente educativo, o facto de se falar em educação de infância nos fundamentos e não só em educação pré-escolar. Não pudemos avançar mais porque a lei de bases fala em educação pré-escolar, enquanto não houver essa alteração não lhe podemos mudar o nome, como sabem. A intencionalidade educativa e o facto específico da perspectiva de avaliação ser para a aprendizagem e não da aprendizagem. E tivemos também muitas dificuldades referidas e que nós também identificámos logo quando, porque tanto eu como a Isabel fomos também formadoras de um dos grupos e, portanto, fomos logo percebendo algumas dificuldades. Uma das dificuldades foi a extensão do documento e as repetições, que nós também sentimos isso e, aliás, tinham-nos pedido que fizéssemos um documento até mais pequeno que o anterior, mas como nós sentimos que, de facto, esta é uma publicação que não é um romance, não é? Portanto, há necessidade, muitas vezes, de consultar determinado aspecto, porque sentimos necessidade de o fazer, e sentimos necessidade de repetir alguns aspectos, relembrar alguns aspectos nos capítulos, nomeadamente no que se relaciona, por exemplo, com os fundamentos e princípios, não é? E porque, de facto, o documento ele é holístico, ele implica-se sempre os capítulos uns com os outros. Foi também difícil, uma das dificuldades foi os termos diferentes do referido na legislação. Nós mantivemos esses nomes, nomeadamente, por exemplo, o projeto curricular de grupo. Agora já não está na legislação esse nome. Então nós achámos que devíamos definir no glossário o que é que entendemos por projeto curricular de grupo e, independentemente de ser alterado na legislação ou em outros documentos que saiam, sabemos o que é que estamos a dizer, porque aquilo tem que existir, não é? Não vai deixar de existir. Pode-se mudar o nome, mas o projeto curricular, tal como nós o definimos, continua a existir. E depois a grande dificuldade, que é a implementação deste tipo de avaliação proposta nas orientações curriculares, que de facto não é propriamente novo, não é? Ele está mais explícito e mais claro, mas tem trazido logo na consulta pública, nos disseram que havia necessidade de formação, que havia falta de tempo dos educadores para realizar uma formação desta natureza, o calendário escolar também dificultava, o número de crianças nos grupos, a necessidade de clarificar qual é o papel das metas de aprendizagem, e já agora posso dizer que elas estão no histórico, portanto, não precisam das metas de aprendizagem, até porque nas orientações curriculares nós fomos consultar as metas e aquilo que nos pareceu que fazia sentido está. Portanto, as metas elas nunca foram homologadas, aliás, e, portanto, mas é interessante, e a professora Isabel costuma referir isso muitas vezes, que foi um documento que nunca foi homologado e muito menos obrigatório, mas que teve um sucesso fantástico. Por isso, se calhar, temos que começar a fazer assim uns documentos que dizemos logo não é obrigatório, que é para ver se anima. Se motiva, é. E então, a atualização de circulares, também temos essa necessidade, porque, de facto, agora, tendo as orientações curriculares homologadas e que são obrigatórias para toda a rede nacional de educação pré-escolar, que inclui a rede pública, a rede privada e a rede solidária, não sentimos muita necessidade no âmbito do currículo de ter outras circulares ou outra regulamentação no âmbito do currículo. Sentimos sim no âmbito da organização e nesse contexto já estamos a Direção-Geral de Educação com a Inspeção e com a DGEST a articular para vermos então o que é preciso regulamentar, porque vão-nos chegando algumas dificuldades que depois implicam no desenvolvimento do currículo, claro. E outra questão
que é muito referida, e foi referida na consulta pública e continua a acontecer agora, é a questão da falta de instrumentos para a avaliação. E, portanto, nós, como sabem, nas orientações curriculares temos um capítulo que chamamos Intencionalidade Educativa, Construir e Gerir o Currículo. E este capítulo é um capítulo que estrutura todo o desenvolvimento e toda a gestão do currículo, e por isso ele está logo no início, a seguir aos fundamentos, que na primeira versão estava no final, à semelhança das anteriores orientações curriculares, e que percebemos que, de facto, fazia sentido essa alteração. Esta intencionalidade educativa, construir e gerir o currículo, pretende apoiar o educador no sentido de ele ser capaz de gerir o currículo e construí-lo de uma forma holística e que dê resposta ao seu contexto e ao grupo de crianças que tem. A avaliação e o planeamento estão intimamente ligados. É a avaliação que vai fundamentar o planeamento e, por isso, nas orientações curriculares referimos, mais que uma vez, que avaliar consiste na recolha de informação necessária para tomar decisões sobre a prática, ou seja, planear. Portanto, a avaliação serve o planeamento e depois volta a haver a planificação. Por isso, planear permite prever e organizar as experiências de aprendizagem que vamos realizar, mas também permite estar preparado para acolher as iniciativas das crianças ou das famílias e aquilo que não está previsto, ou seja, é um planeamento aberto e flexível, não é um planeamento fechado. E, portanto, é este ciclo do observar, refletir, avaliar, planear, é um ciclo interativo e que se torna parte do processo educativo. Aliás, uma das questões que nos temos deparado é como é que é feito qual é o modo desta avaliação e, por outro lado, quais são os objetos da avaliação. Mas, na verdade, esta resposta já está dada desde 2001, quando saiu o perfil do educador de infância. O perfil do educador de infância diz-nos que o educador de infância avalia numa perspectiva formativa, portanto, não são estas orientações agora que trazem essa novidade, não é? E avalia o quê? A sua intervenção, avalia o ambiente educativo, que é fundamental, os processos educativos adotados e também o desenvolvimento e aprendizagem, não só de cada criança, como do grupo. E isto traz-nos muitos desafios, alguns deles já estamos a dar resposta, nomeadamente à divulgação das orientações curriculares, que é o que estamos a fazer aqui hoje, mas que também já temos vindo a fazer ao longo do país, desde Bragança até ao Algarve. Temos feito a apresentação das orientações curriculares e temos tido a oportunidade de ouvir e também debater com os educadores. Isso é muito importante para nós, porque, entretanto, estamos também a trabalhar na formação contínua. Na formação contínua desenhámos uma ação de formação, que é uma oficina de 25 horas, 25 horas presenciais e 25 de trabalho autónomo, e que já cedemos aos centros de formação dos agrupamentos e que tiveram a oportunidade de se candidatar ao POCH para terem financiamento e que essas oficinas fossem gratuitas para os educadores. Mas também entendemos que a formação contínua pode ser feita nos estabelecimentos, entre pares, lendo as orientações curriculares, analisando e discutindo.
com o apoio externo, se for possível, mas se não, entre pares, é importante fazê-lo, ou com o apoio dos centros de formação, como já referi. Também contamos com a formação inicial, que tem um papel fundamental. Temos tido a colaboração de vários professores que estão na formação inicial e que têm estado connosco nestas apresentações públicas também. A elaboração de documentos que facilitem as práticas em articulação com as orientações curriculares. Temos já está a começar a nascer, que é precisamente sobre planear e avaliar. E temos tido também articulação com outros serviços, nomeadamente a Direção-Geral de Educação e a Inspeção-Geral de Educação têm estado articuladas. Eu e a professora Isabel temos feito formação aos senhores inspectores para podermos estar todos na mesma linha e, portanto, estes são os desafios que já temos vindo a responder e vocês também têm, com certeza, outros que vamos ouvir-os depois. E vou-me calar e passar a palavra à Arminda. Boa tarde, eu sou educadora de infância, estou no terreno, estou na rede pública há 30 anos. Portanto, eu vim aqui para dar a minha perspectiva do lado de lá, portanto, de quem está na prática, mas que fui participando neste processo de construção deste documento, que é uma coisa inovadora em relação ao documento anterior, e fiz parte dos grupos que analisámos os documentos iniciais. E ao contrário, mas não quer dizer que tenha sido sempre assim. A doutora Isabel referiu alguma desmotivação das pessoas por poderem não ter visto as suas propostas. Pelo menos no grupo que eu fiz parte, quando vimos o documento final, pensámos e falámos entre algumas das pessoas que continuámos a contactar-nos, falámos, olha, houve mais grupos a dar a mesma chega que nós, porque afinal isto foi mudado. Uma das questões os 4 sínteses não estavam no documento inicial, foi uma das propostas que houve no grupo que nós participámos, mas provavelmente houve também a nível do país. E eu pelo menos, o meu grupo de trabalho revê-se muito nas alterações que este último documento traz. Dizer também, que não sei se ficou claro, mas que eu acho que também foi essencial na construção deste novo documento, é que, pelo menos no grupo de trabalho que eu fiz parte, estávamos representadas todas as redes. Havia educadores da rede pública, da rede solidária e da rede privada, e houve o cuidado de o grupo ser composto por pessoas com muitos anos de experiência, com alguns anos de experiência e com educadoras jovens. Porque temos todas perspectivas diferentes. E realmente o grupo era muito rico por isso mesmo. Porque estavam ali as diferentes perspectivas. Vocês hoje aqui, vou-vos dar só a minha, tive apenas o interesse de saber com as pessoas que me são mais próximas se aquilo que era a minha percepção era também a delas. Falei com 3 ou 4 colegas, umas são de coordenadoras de departamento como eu, outras são educadoras de infância de departamentos de outros agrupamentos. E, para não demorar muito tempo, eu fiz a minha análise, eu só falei com a Liliana, depois de ter mais ou menos pensado o que é que eu acho que será importante transmitir. E é engraçado que muitas coisas foram ditas, portanto eu não vou demorar muito tempo. Eu tinha pensado que nós não podemos falar deste documento esquecendo que nós já tínhamos um documento. E realmente o primeiro documento, quando surge, é para nós um validar de práticas. Portanto, eu tenho 33 anos de profissão e quando aparece o documento há 20 anos, estão aqui validadas as nossas práticas enquanto educadores de infância. Isto tudo naquela onda de muita legislação sobre o pré-escolar, a valorização do pré-escolar e nós a entrarmos e a sermos integradas em agrupamentos. Estou a falar da rede pública, não é? Que eu faço parte. Nós a sermos incluídas em agrupamentos, onde precisamos também nos afirmar enquanto profissionais e docentes. Portanto, as outras orientações foram realmente quase como uma balsa de salvamento para nós. O que é verdade é que nós nos fomos apropriando das outras orientações e fomos, provavelmente os profissionais de diferentes formas e as diferentes redes de diferentes formas, mas a percepção que eu tenho na rede pública é que as outras orientações foram servindo muito para a preparação da fase seguinte. Porque as escolas nos pressionavam a isso, porque nós não tínhamos muito, ou em alguns casos não tínhamos muita firmeza para nos afirmarmos como profissionais diferentes. Nós, muitas vezes, as orientações curriculares foram usadas como isto é um currículo, um bocadinho como a doutora Isabel falou, isto é um programa e eu estou a preparar os meninos para a fase seguinte. Estejam descansados que estes meninos vão trabalhadinhos nas diferentes áreas. Ao longo do tempo, claro que com todas as mudanças que vai havendo, e das crianças e nós próprios, enquanto profissionais que vamos lendo, vamos vendo que estamos muito confortáveis, se calhar já não estamos.
já não estamos muito confortáveis com as nossas práticas e estávamos muito desejosos do novo documento. Quando o novo documento aparece, nós fazemos uma leitura do documento, transmitimos, nós que fizemos parte dos grupos, levámos o documento novo vem aí uma lufada de ar fresco, vai ser espetacular, e quando o documento realmente chega, atenção colegas, já temos um documento online, está aí, vamos todos ler, e a primeira percepção que eu tenho, e com as pessoas que vou falando, é que as pessoas leem e dizem assim, é idêntico, não mudou muito, está mais desenvolvido. Sim, há aqui aspectos essenciais que uma primeira leitura pode não dar, uma leitura menos atenta, mas aqui aspectos essenciais da atenção e que estava a deixar de existir, a atenção sobre o brincar enquanto processo natural, a atenção da criança no centro da ação, enquanto criança com voz, dar voz à criança, cada vez estava com menos voz nas nossas escolas, o papel do adulto como mediador e não como transmissor do saber, e aqui a grande evidência que se dá ao ciclo do observar, registar, planear, avaliar e refletir. E parece que nós fazemos isto tudo, mas se calhar não fazemos tanto assim, não é? E lá está o que eu digo, quer dizer, aquela primeira leitura, estamos cá. Se calhar não estamos tão cá, porque não é só uma leitura individual. Este documento, pelo menos esta é a convicção que eu tenho, é que ler isto na minha casa, ao meu computador, numa leitura isolada, a pensar na minha prática, não traz grande mudança, ou traz pouca mudança, porque nós sozinhos já não conseguimos, nós temos que partilhar, refletir, ouvir o outro, ouvir as equipas, ouvir os colegas e perceber que se calhar os conceitos que estamos aqui a ler não é o conceito que eu tenho. Eu estou ali a ver a criança brincar, as minhas crianças brincam, mas temos que discutir o que é isto de brincar. O dar voz às crianças, eu deixo as crianças falar, mas o que é isto de dar voz às crianças? E isto tem que ser uma leitura partilhada para ser significativa, porque para promover mudança não pode ser assim, a mudança demora muito tempo. A experiência que eu tenho das outras orientações quando apareceram, quando é que eu as integrei no sentido de estou a pô-las na prática, quando saíram as brochuras e quando fizemos as formações de oficina, e foi aí que eu as integrei completamente, não foi quando saiu portanto, o documento base em 97 e as brochuras saíram uns anos mais tarde e nós aprofundámos uns anos mais tarde, e aí é que eu comecei a sentir que realmente eu trabalhava as orientações curriculares. Então, o que é que temos feito? O que temos feito? Eu tenho feito, porque sou coordenadora do departamento, fiz esta proposta, foi extremamente bem aceita. É assim, eu acho que as pessoas estão todas muito motivadas para conhecer o documento. Nós combinámos fazer, portanto, apresentações partilhadas, cada grupo, até porque o meu agrupamento são 3 escolas de primeiro ciclo com jardim de infância, cada escola, cada equipa de escola vai trabalhar uma parte do documento e vamos apresentando às colegas. Já apresentámos, portanto, a primeira dos fundamentos e princípios e fizemos uma apresentação, eu participei nesse grupo, fizemos uma apresentação comparativa, pondo numa coluna, tal como eu fiz aqui no meu papelinho, uma coluna, o anterior, numa coluna, o novo, até para mais facilmente percebermos o que é que parece que é igual, mas o que é que se calhar não é igual. E vamos, portanto, os grupos vão continuar a trabalhar assim. Eu falei com algumas colegas antes de vir, como eu já tinha referido, e já ouvi dizer que sim, também já combinaram fazer essa partilha, mas ainda não fizeram. Porque, e agora aqui à parte, um dos comentários, porque sabes, é que nós até não estamos a fazer tão diferente, nós até já fazemos as avaliações online e nós já estamos a fazer as avaliações descritivas. Pois é. Mas o que estamos a avaliar, o que estamos a descrever na avaliação, se calhar não é este conceito de avaliação que tem este documento. Por isso eu volto a referir, já aparece aqui o novo documento que repete várias vezes a mesma coisa, mas eu acho que temos que repetir várias vezes a mesma coisa. É que avaliar, nós estávamos habituados a avaliar em relação à norma, em relação àquilo que é esperado, era uma das frases que nós punhamos nas avaliações. O que é esperado para o seu grupo etário? A criança encontra-se com o desenvolvimento adequado. E neste momento, o que este documento nos diz, pelo menos aquilo que eu já integrei deste documento, e que também ainda não o conheço profundamente, é um documento que nos diz que a avaliação não é avaliar em relação à norma, é ter conhecimento da norma, mas depois avaliar relativamente àquela criança, ao seu contexto, à sua história educativa, ao que traz para trás e a todo o seu contexto familiar, educativo, social, não é? Portanto, não é bem aquilo que estamos a escrever, mesmo que seja online. Agora, o que é que já alterámos? Não alterámos nada.
eu continuo a trabalhar, como sempre trabalhei, a pensar assim, isto vai mudar, eu quero mudar, mas entre o eu quero mudar e eu consigo mudar, naquela prática diária em que os meninos entram às 9 e saem ao pé de mim por volta das 3h30, 4 horas, e naquele lufa-lufa, o mudar é uma coisa que só existe depois de eu ter muita convicção do que estou a fazer e muita percepção dos conceitos que estão subjacentes à minha prática. E ainda não está. Eu ainda caio muito na minha prática que desenvolvo há 20 e não sei quantos anos, desde que as outras orientações estão no terreno. Portanto, para este novo documento realmente se implementar, eu acrescentei aqui umas coisinhas que têm a ver aqui com necessidades sentidas. E sorri quando a Liliana referiu esta última parte das linhas de ação que já estão a ser desenvolvidas, porque as necessidades sentidas, o que é que eu pus? Reconhecemos a necessidade de mudança, mas continua sem o conhecimento real do novo documento e consideramos que temos que atuar pelo menos em 3 frentes. Através dos centros de formação, em que é necessária uma formação com uma leitura reflexiva que seja acompanhada de análise refletiva. E aqui, à pinha pequena, íamos falando. As pessoas dizem que são muitas horas. As pessoas dizem... Uma coisa é verdade. Eu já comecei, portanto, o sítio onde eu trabalho, o centro de formação onde eu pertenço, já iniciou a oficina de formação. E, segundo parece, foi a primeira a arrancar em todo o país. O que é verdade é que a informação foi para os agrupamentos de escola e só pudemos inscrever-nos, ou melhor, só fomos selecionados 2 docentes por agrupamento. E houve escolas, houve agrupamentos em que todo o corpo docente do departamento pré-escolar se inscreveu. E são departamentos de 8 elementos, 5 elementos. Portanto, está muita gente à espera. E sabíamos que era uma oficina, e sabíamos que são 50 horas. E embora lá possa haver esse desabafo, como a Manuela Matos disse, que as pessoas dizem são muitas horas, é muito trabalho. Realmente, nós quando saímos da sessão dizemos assim, porque trabalhamos muito na sessão e depois vamos muito trabalho para a sessão seguinte. São as oficinas, vocês sabem, quem está no direto sabe o que é. E nós dizemos assim, desabafamos, isto é tanto trabalho, isto são tantas horas, mas nós temos a noção de que sem aquele trabalho reflexivo, sem aquele trabalho de eu vou escrever para casa o que é que eu acho sobre isto, eu vou partilhar com o meu subgrupo o que é que nós entendemos sobre isto e vamos todos partilhar em conjunto o que é que achamos sobre isto, o que achamos sobre isto não muda. Portanto, para mudar, este processo tem que ser feito e tem que ser feito em oficinas. Porque aquela formação, que agora até está em moda, da curta duração, para mim é um bocadinho o vamos animar-nos, vamos lá, se calhar isto interessa-me, vou aprofundar esta questão. Porque não são 6 horas, não são 15 horas que nos apresentam este documento. Este documento traz-nos estas questões de fundo toda. Então, a questão da avaliação é uma questão que é dificílima. E eu também já estive numa sessão de apresentação deste documento e vocês sabem que são levantadas muitas questões entre o público. E depois é dada assim uma resposta da vossa parte, muito bem fundamentada, mas não chega para nós quando temos tantas dúvidas. Não pode ser uma resposta que me leva a dizer, então é isto. Não é? Eu tenho que trabalhar sobre essa resposta e tenho que tentar encontrar. A outra linha era através de vocês próprios, da DGE, e eu acho que, tal como saíram brochuras, e é engraçado porque vocês já estão a fazer, eu não sabia, tal como saíram brochuras, então esta questão aqui deste ciclo do planear, avaliar, refletir, tem que sair mais qualquer coisa, temos que ler mais, temos que ter aqui mais suporte, até por um aspecto que nós sentimos nos agrupamentos. Eu sou coordenadora de departamento e faço parte de um pedagógico. E estas questões da avaliação, os agrupamentos de escolas têm muita dificuldade em perceber que nós avaliamos de outra forma. E quando estas questões são votadas, eu tenho um voto, o meu departamento tem um voto. E o pedagógico do meu agrupamento tem mais de 14 votos. O meu voto é completamente anulado. Eu posso pôr em ata aquilo que eu acho, mas não é aquilo que é aprovado. E nós temos, às vezes, muita dificuldade em fazer valer a educação pré-escolar num agrupamento secundário, com todos os níveis de ensino. Portanto, e esta questão da avaliação, argumentam sempre, mas nós temos que ter dados. Mas nós temos que conhecer como é que são os 8 grupos. Portanto, e eu tenho que saber ser profissional, mas eu também levo com o peso dos outros profissionais todos em cima. Portanto, nós precisamos muito de suporte para dizer assim, está aqui escrito, não fui eu que escrevi. Não é? Não está aqui escrito, está escrito ali, porque aqui fui eu que escrevi. Eu preciso de uma coisa que alguém valide o que eu digo. Não é? Além mais que eu, valide o que eu digo, para ter peso. E a outra vertente que eu acho que é essencial é através dos departamentos, através das escolas, através das equipas. Portanto, como eu disse anteriormente, eu acho que aqui tem que ser muito trabalhar em equipa. Este documento tem que ser um documento plural e de equipa e de concepções construídas em equipa. Não pode ser o que eu acho de que vou fazer na minha sala e no meu grupo. Pronto, eu não digo mais nada. Muito obrigada. Eu, de seguida, dou a palavra aqui ao Pedro
e que, como as grandes questões, eu e o Pedro não vamos ocupar tanto tempo, estejam descansados, vamos tentar lançar o debate ou fazer um pequeno comentário do que foi dito. O Pedro sentando-se mais nas questões da avaliação e eu passando a palavra para a plateia. Diz, Pedro. Bom, eu não sou especialista do pré-escolar, nem da educação de infância, mas também se fala pela avaliação e é nessa qualidade que me desafiaram para vir aqui tentar dar algum contributo. Não sei se vou dar grandes achegas, mas estive a dar uns trabalhos ao CEP e além disso um ou outro documento relacionado com a avaliação e achei interessante algumas coisas que vi, algumas coisas que ouvi do ponto de vista em relação com a avaliação, nomeadamente a questão da ênfase que é dada à avaliação e que foi referido aqui, a avaliação para a aprendizagem e não da aprendizagem, embora, ou seja, da avaliação formativa, essencialmente não da avaliação sumativa, até porque eu não tive a ver os documentos legais todos nem a fundo, mas tanto quanto me é dado perceber, até em relação com essa conversa das metas, não há, e com a questão do currículo, de não haver um currículo, digamos, ou não se poder pensar num currículo na perspectiva dos programas, completamente fechado e a ser cumprido por toda a gente da mesma maneira e ao mesmo ritmo e ao mesmo tempo, com consequências para as crianças, do ponto de vista de decisões a tomar com base na avaliação sobre as crianças, nomeadamente relativamente ao que a gente pode pensar do ponto de vista da sua progressão ou não progressão, eventualmente podemos pensar em termos de seleção ou de eliminação à entrada no ciclo seguinte de aprendizagem e ensino-aprendizagem. Portanto, a avaliação não tem essa, se pensasse na perspectiva das consequências, não tem essa consequência sobre as crianças. Ou seja, ela é formativa para o educador ou pai educador, nomeadamente, em princípio, do ponto de vista do que se falou aqui, da questão do ciclo, de avaliar, aprender, ou de observar para planear, eu acho que o observar implica em alguns casos fala-se em avaliação diagnóstica ou avaliação inicial, para a planificação, para depois pôr em prática, avaliar o que aconteceu e reajustar, ou seja, voltar à carga ou voltar ao ciclo, reiniciar o ciclo. Então, um ciclo são ciclos sucessivos em articulação, que depois podem articular com a questão das planificações mais a médio, mais a curto, médio ou longo prazo do ponto de vista do ano letivo, dos anos letivos e do ponto de vista do currículo e do desenvolvimento do currículo. Portanto, isto para dizer que a avaliação de facto não tem essa carga sumativa com consequências sobre os estudantes, sobre os alunos, neste caso as crianças. E, portanto, a gente dá essencialmente a tónica e a importância formativa. Mas, no entanto, ela não deixa de ser da aprendizagem. Isso não é da aprendizagem, mas é. É até na medida em que estive a ver uma daquela circular, número 4 de 2011, o que é, da DGIDC, que diz várias coisas, mas uma delas é que eu acho mais que revela que ela é da aprendizagem. Também diz, nos momentos da avaliação, de acordo com o despacho número 11, de 2010, 6 de julho, os tempos dedicados à avaliação, entre paredes, 3 dias, são obrigatoriamente coincidentes com os períodos de avaliação estipulados para os outros níveis de ensino, por forma a permitir a articulação entre a educadora de infância e os docentes do primeiro ciclo. Ou seja, eles vão se articular no primeiro período, os outros no segundo período. Então, não era bem isto, mas
também lá está isto ou seja, ela também tem uma componente de informação. Portanto, não é só de aproveitamento para a ação, mas tem outra componente de informação que já tinha em relação aos pais, por exemplo, também tem direito a saber, mas também não são só os pais. Dentro do agrupamento há a questão do agrupamento, e falou-se aqui nos inspectores, e também pode ter a ver com isto a questão de haver uma informação que há outras entidades que também acham que têm direito a saber. E, portanto, também há essa componente da aprendizagem. E de uma digamos, de uma síntese descritiva, das aprendizagens, para poder fornecer informação a outros interessados no processo. Só para dizer que parece-me que há aqui uma tensão entre o ser para a aprendizagem e da aprendizagem que eu encontrei há bocado dava uns trabalhos na internet só um bocadinho e apanhei uns quatro documentos que chamavam critérios de avaliação para o pré-escolar, 4 ou 5 agrupamentos, ou não sei se havia uma que não era agrupamento, que era de uma escola, uma associação, jardim de infância, e que eu acho que relevam essencialmente desta preocupação, ou que mostram esta preocupação do dar conta das aprendizagens, dar conta do trabalho que tem vindo a ser feito. Mas que ao mesmo tempo, a questão que se põe quando estou a falar em tensão é até que ponto é que isto se vai pesar sobre o que é que se faz e como é que é entendida a avaliação de facto. Não é? Eu achei interessante ver que eles eram todos diferentes, havia dois um bocado parecidos, mas eram todos diferentes, revelavam diferentes interpretações das coisas. Alguns diziam que, e já acho um bocado mais discutível, que a avaliação formativa se fazia de 3 em 3 meses dessa maneira. Portanto, aí o conceito de avaliação formativa provavelmente não corresponde exatamente ao que me parece que estará patente nas OCEP, a ideia que lá está. E, portanto, para dizer que às vezes há alguns desfazamentos, pareceu-me, mas revela, portanto, a importância da avaliação da aprendizagem. E essa questão da questão que se colocam aqui de não há instrumento, há o problema dos instrumentos, também provavelmente tem a ver com isso, quer dizer, em alguns casos apareciam até coisas, indicações de que é que as crianças tinham que saber aos 3 anos, aos 4 anos, aos 5 anos e aos 6 anos, coisas relativamente circunscritas, e portanto havia uma espécie de uma lista de aspectos que as crianças deviam demonstrar ou que deviam se registrar, provavelmente em relação para poder dizer que o percurso é que as crianças terão feito, já terão passado dos 3 para os 4 anos, de acordo com aquilo, dos 4 para os 5, dos 5 para os 6. E eu acho que isso tem que ver, pode ter que ver com a tua questão de se pensar que a avaliação, como se foi dito aqui, como é uma ideia de facto da avaliação estar de um processo interativo que faz parte do processo educativo, ou seja, a avaliação está integrada no próprio processo, não é? Ela faz parte do processo. A questão que se podia pôr aqui, quando leio isso e quando leio outra coisa, também nessa circular, se diz que a avaliação é realizada em contexto, a qualquer momento de interação, qualquer tarefa pode permitir ao educador a recolha de informação. Quando ela diz da recolha de informação, essa recolha de informação pode ter ligação com a questão do registro, porque esse registro permite a tal reflexão, permite a comunicação com os colegas, permite o planeamento em conjunto, a análise do trabalho em conjunto, com outros profissionais também têm responsabilidade no âmbito da educação, ou eventualmente até com os pais, mas
eu penso que, bem, eventualmente, esses registros, e efetuados neste contexto, na realização das atividades, ou em relação com esse contexto, que nas OCEP parece lá uma expressão que tem a ver com isto, que é a expressão da avaliação autêntica. A avaliação autêntica, a avaliação acontece nos momentos de aprendizagem em relação com essa aprendizagem. Se ela está integrada no ensino à aprendizagem, nos momentos das tarefas, atividades de aprendizagem, no processo de aprendizagem, é autêntica nesse sentido. Quer dizer, ou seja, não se diferencia como algo separado e que tem como única finalidade a realização da avaliação. Não é como os outros níveis de ensino. Agora vamos fazer um teste, agora vamos avaliar. Anda cá que eu agora vou-te avaliar. Portanto, mesmo quando se fala em feedback e na importância do feedback, não é? Oh, Manel, anda cá que eu vou-te dar aqui um feedback, agora tu já vais ver. E, portanto, não é o feedback faz parte da comunicação entre os educadores e as crianças no contexto das atividades que estão a ser realizadas para levar às aprendizagens. Portanto, nesta perspectiva da avaliação autêntica, da avaliação realizada em contexto de qualquer interação, qualquer produto dessa atividade que tem a intenção educativa de aprendizagem, pode ser tomada como indicador ou indício de aprendizagem. Portanto, os instrumentos... quer dizer, essa questão dos instrumentos não haverá tanto sentido, portanto, para diferenciar a avaliação como uma coisa à parte, com instrumentos específicos para isso. Eventualmente, a gente podia pensar do ponto de vista da comunicação. Eles podem ser importantes, eventualmente, ou a organização dos registros, serem instrumentos de registro, que ajudam a organizar os registros, quer dizer, no fim de contas, eu estava a pensar que se a avaliação está integrada no processo, bom, as educadoras sempre... Aliás, é impossível não avaliar. É impossível não avaliar. Tudo o que se faz é avaliado. Pode ser avaliado de uma maneira mais formal ou mais informal. A questão dos registros tem a ver com uma certa formalização. Ao nível do registro, do tomar nota do que é que aconteceu, do que é que se produziu, de onde é que se chegou. Mas, portanto, essa questão, depois uma questão do formal e do informal. A avaliação existe sempre. Ela está lá, e mesmo quando acompanha o processo, ela está lá. Não é preciso estar a dizer eu estou-te a avaliar, olha que eu estou-te a avaliar. Ou eu vou-te avaliar. Ou estás a ser avaliado. A questão não é essa. Nem neste contexto não faz sentido dizer à criança aqui uma avaliação. Ou não é como aos outros, vai haver uma avaliação. Não está ali a avaliação. Portanto, estou aqui a refletir na questão da aprendizagem para a aprendizagem, da aprendizagem, e a questão do ser mais, quer dizer, ela não se afirma, ela existe, ela pode ter intencionalidade, pode ser planeada, pode ser organizada, pode ser pensada, pode ser registada, mas não se afirma, se calhar necessariamente como tal, para a criança. Não é como nos outros contextos, em que a questão que se põe de instrumento ou instrumentos podem usar a fazer sínteses em determinados momentos, porque pode fazer sentido, comunicar, ou registrar momentos em que houve uma evolução daqui para ali, já sabe isto, já aprendeu melhor o que é preciso fazer a seguir, como é que é preciso continuar o desenvolvimento ou a melhoria, mas de resto, quando se vê a questão de afinal, como é que nós avaliamos? Afinal, mas não ensinam, não desempenham, não têm uma intencionalidade educativa, não estão a ver que eles estão a aprender ou que eles estão a evoluir. Então, mas estão a ver se, como se diz, a avaliação assenta muito na observação. De facto, nestes contextos, neste tipo de situação, provavelmente eles saberão, ou elas saberão, que há ali qualquer coisa que está a evoluir. Seja lá o que for. Quando o meu filho também andava na educação da infância, um dia chegou a casa com uma tesoura
começou a cortar uma coisa, que esse livro que está a começar. Eu nunca disse, pega-me uma tesoura e ele está a agarrar, está a fazer recortes, não é? Onde é que ele aprendeu isto? Mas a gente vê evoluções. Portanto, eu vi que ele conseguia fazer aquelas coisas sem se alijar ninguém. Portanto, tinha aprendido aquilo bem. Mas isso era uma pequena coisa, não é? Eles vão aprendendo coisas. E, portanto, aqui a questão, estava aqui para levantar-se uma questão de até que ponto é que se é um problema tanto de instrumentos, ou até que ponto é que os instrumentos, não sei, é uma questão de explicitar e formalizar melhor aquilo que se faz. Se isso não é uma questão só mais de registro, formalizar registro do que formalizar tudo, ou tratar tudo, ou aparecer tudo com um dístico, avaliação, hora da avaliação. Portanto, é a questão do formal e do informal, mas ao mesmo tempo a gente estava a pensar se se tornar informal se torna invisível ou não se faz. É de tal maneira informal que não é tão trabalhado, digamos, não é tão organizado, não é tão... Também dá trabalho, isso não dá trabalho. Embora as editoras tenham aquele tempo todo com as criancinhas e, portanto, não seja uma coisa tão espartilhada como nos níveis de ensino. E, portanto, não se imagine, possam ter mais, se eu imaginar que não é tanto assim, mais tempo para olhar para as aprendizagens e para acompanhar. Mas eu estava a pensar se afinal é preciso tanta formalização, se não houver formalização, o que é que acontece? E depois se a questão de avaliar para mostrar, para informar, se pode adquirir um peso que vá subverter o resto. Quer dizer, alguns documentos, houve documentos que eram muito diferentes, mas havia alguns documentos que eu fiquei a olhar para aquilo e a pensar se não se... Quer dizer, até quanto é que tinham um peso standardizador, quer dizer, quando se diz nas OCEPs que quer dizer, se dá a ideia de um currículo aberto, mais aberto, da importância da globalidade das aprendizagens, da importância de haver uma... Sim, para abreviar, Pedro, estás inspirado, eu gostei muito de ouvir isso. Acho que abreviar um bocadinho. Temos que abreviar. Olha, deixa eu para falar. Mas estás a falar bem, estou a gostar de ouvir, mas desculpa, não darmos tempo. Ok. Não sei se havia mais alguma coisa para dizer. Mas era um bocado essas dúvidas que eu tinha de até que ponto é que... Tens mais Pode haver esse perigo da standardização, da formalização no sentido de standardização, de ser mesmo uma questão de instrumentos, embora a avaliação formativa seja uma questão a pensar do ponto de vista do que é que se faz. Não sei se será uma questão de se formar muito quando se fala em feedback, de às vezes pensar no feedback como se pensa noutros contextos. Não, tem de ser um feedback escrito, o feedback escrito é que funciona, ou o que é o feedback. Estar a formalizar muito isso, a pensar muito que agora vou dar feedback. O feedback está na interação. Não sei. Eu não sei se coloquei propriamente questões, fiz algumas reflexões a partir de algumas coisas que foram ditas e que tinham lido nas OCEP. Quer dizer, essa parte inicial da intencionalidade educativa acho muito bem apresentada. Mas depois, depois há a tal dimensão Como é que se faz? da avaliação da aprendizagem, que parece que até certo ponto pode pesar muito sobre o que é que se faz, não é?
Não sei, eu até pode pensar que seja só 3 em 3 meses, mas... Não, é que, quer dizer, tu não, Os circulantes. Então, os circulares que leste, estes 3 dias desapareceram, foram revogados. Os educadores agora não têm tempo. Sim, está bem. Não, mas isso... Sim, mas aparece... Mas, quer dizer, o que eu vi, eu estou a dizer, qualquer coisa que eu vi nesses documentos, nos documentos, dos critérios da avaliação, que provavelmente alguma coisa que também é pedida no âmbito dos agrupamentos, ou que faz sentido na lógica dos agrupamentos e dos outros níveis de ensino, aparece lá uma coisa com a avaliação formativa de 3 em 3 meses. Pois, em alguns casos. exato. Ok. Não, há essa perspectiva Não é? formativa de 3 em 3 meses, que sentido é que tem? Mas, além disso, como esses 3 dias foram retirados e foram revogados, e agora os educadores não têm tempo, quer dizer, foi uma espécie de dizer, nós se tivéssemos aquele tempo, podíamos ter refletido mais, podiam fazer. Esse tempo existe. O tempo existe até 3 dias. Há agrupamentos que dão 1, há agrupamentos que dão 2. O meu, por acaso, Mas está ainda a há. Nós temos Esses essa 3 partida. dias são Nós para temos. articulação, supostamente, para a articulação com o primeiro ciclo. E entre todos Porque os docentes do não é nesses 3 dias que se vai fazer a avaliação. para registar a avaliação Para e registrar, aferir para a avaliação. articular, para reunir para reunirmos com os os outros colegas do primeiro Sim, ciclo. e para É aferir. por isso que são esses 3 dias, e esses 3 dias saem no despacho de organização Do ano letivo. Sai todos os anos, sai isso. Eu agora ia agradecer aos meus colegas de mesa, que eu acho que foram brilhantes. Eu vou abdicar do meu tempo, só ia me centrar para dar a palavra à assistência, senão vai muito curto já o tempo. Já só temos meia hora daqui a pouco. Eu só vou centrar-me aqui em 3 questões, prometo só num minuto dizê-las. E gostava, e acho que as intervenções se complementaram bastante bem, e tenho pena, Pedro, de não teres achado de partir o teu Não, mas estavas inspiradíssimo, mas já vi que andei escrito e, portanto, ficou gravado, já estamos a questões. E queria também, vocês permitem, eu agradeço à Isabel e à Liliana, mas eu a elas tenho ouvido muitas vezes já, e queria agradecer, não estou farta, é sempre um gosto, mas um agradecimento particular aqui à colega Adriana. Mas isto não sei porque é que acontece, porque eu tenho um filho chamado Adriano. Não será por isso? Eu tenho que escrever que à frente do papel é Arminda e disse Adriana, já não sei ler. Olha como é que me avaliam, isto me dá uma avaliação negativa. E então, quero agradecer, e de facto a questão como terminou, como é que eu aos poucos vou mudar a minha prática, e nós, a nível da formação inicial, ainda recentemente numa reunião que estávamos vários formadores, dizer assim, o que é que as novas OCEPs agora nos obrigam a mudar dentro daquilo que já fazíamos? É que parece que não, quer dizer, há uma apropriação dos documentos, como é que isto é feito, e acho que gostava de sublinhar aqui só 3 aspectos que foram ditos, e passo-vos já a palavra. De facto, e acho que foi muito importante aquilo que disse, e era um pouco também quando apresentei a Liliana e disse, foi muito importante a divulgação das brochuras. Eu acho que, de facto, saíram as orientações curriculares em 97, depois de um grande período de discussão, de debate, e depois uma acalmia, e parece que ficou tudo um bocadinho na gaveta, mudou o discurso, mas a nível das práticas da formação, houve ali um hiato de tempo, e foi o lançamento das brochuras que ajudou, e a nova formação que se fez nessa altura, que ajudou uma apropriação e a, de facto, começassem a ver as implicações do que tinha sido mudado a nível teórico alguns anos antes. E, portanto, é preciso tempo, e não é um trabalho que se faça individualmente, é um trabalho de equipa. Preocupa-me só, gostava de sublinhar aqui mais 2 coisas. As pessoas, estávamos aqui a falar baixinho com a Arminda. Já ia dizer a Adriana outra vez. Fica em casa. Disse, é que estamos muito
estamos, que há uma certa desmotivação em relação à formação, que as pessoas já querem fazer a formação se for de 15 horas, 25 horas já acham muito, ou já querem, está tudo muito cansado. Nós estamos a notar isso, ou uma formação que tem muito trabalho, as pessoas já não, ou estão a fazer porque estão a ser pressionadas para fazer, o que também não me parece correto, que é uma atitude nova que se está a ver nos centros de formação. Estou a falar para ti, João, especificamente, como és um especialista de gestão institucional, nunca tinha visto, quase obrigarem as pessoas a inscreverem-se como formandos e como formadores. Isto é uma novidade que me preocupa e que está a acontecer em alguns sítios, que por um lado até se percebe, vieram financiamentos, mas por outro lado também é uma preocupação e gera aqui algum mal-estar. Não sei se fazem em todo o lado, faz em alguns sítios, pelo menos sem constatar. E portanto... Invocou-me a respeito. A propósito da autonomia, desde que esteja no plano estratégico da formação do agrupamento, o agrupamento manda o grupo que quiser. As pessoas não estavam habituadas a dizer está no nosso plano estratégico, vão vocês, como estão a reagir mal. Alguns casos, outros não. Pronto, desculpa, eram à parte, passa a frente. É por isso que tem a ver contigo. Tem a ver contigo. Já acabaste de falar? Não, é só sublinhar. E, portanto, mas isto não está a acontecer em todos os lados, nem é visto como eu acho que seria muito. Agora temos um exemplo de uma formação que já começou, temos exemplos de outras que ficaram adiadas, precisamente porque as pessoas não gostaram desta atitude. Agora, também não gostaram e também eu acho que sei que foi muito importante aquilo que a Isabel disse, que ser um processo muito participado também deu, em alguns casos, pode ter, ao contrário do que nós pensávamos e das boas intenções, consequências negativas. Já participámos, já ouvimos este documento, já temos 3 versões, isto já é tudo quase muito parecido ou não, e de repente há um certo desligar relativamente à apropriação do último documento, não é? Portanto, nota-se também este sentido tão construtivo da participação que às vezes tem implicações de desmobilização para algumas pessoas. Fez-me sentido o que disseste e sentimos isso em relação a algumas pessoas. Depois, também quem participa mais e quem é mais mobilizado são sempre os profissionais que estão perto das instituições de formação, o que me parece alguma injustiça e que também essas de facto já estão mais cansadas porque já foram mobilizadas várias vezes para a construção do documento, para a formação, mas são sempre as mesmas e há pessoas depois que estão em zonas do país afastadas e que nunca têm muito acesso à formação, o que me parece injusto e isto são aspectos a pensar e que não são fáceis de dar resposta. Eu estou a falar como do centro de uma escola de formação, não é? Como é que eu posso andar a palmilhar um distrito todo? Não é fácil, não é? Agora vou para Orem, vou para Zezo e andamos a pedir, mas nós não conseguimos. Depois, por último, terminava e passo-vos a palavra, o que Isabel disse, as palavras e os sentidos das palavras. E, de facto, há mudanças que ficam a nível do discurso, também já foi dito um bocadinho aqui por toda a gente, e há uma frase já muito batida. As primeiras orientações curriculares, a tónica, e foi possível na altura, eu acho que foi na planificação, e foi pôr as pessoas a planificarem, porque de facto isto parece que era muito banal, mas foi inovador em termos do pré-escolar, em planificar em termos das aprendizagens, não numa perspectiva de desenvolvimento. Agora, estas orientações trazem bastantes novidades, e uma delas é o reforço em termos da avaliação como suporte e como apoio ao planeamento. Portanto, isto é mais um salto e quando o planeamento, já sei, eu digo planificação, tem que ter planeamento. E isto é outra questão, também esta terminologia, ainda ontem me apercebi, as pessoas terem medo de usar certas palavras. Objetivos, competências, porque isto também são modas e educação. Então o que é que eu faço? No meu departamento não me deixam dizer isto, não me deixam dizer aquilo. Pronto, até eu já tenho a dizer planificação, planeamento, e pronto. E de facto, as primeiras orientações centradas no planeamento, estas mais a dar ênfase à avaliação como fonte que apoia o planeamento. Portanto, completam-se, há um desenvolvimento, mas as pessoas, a nível do planeamento, ainda têm muitas dificuldades. E ainda não há um planeamento que, de facto, se
aperfeiçoamento da prática. Sentimos isso em muitos casos, não é? Portanto, agora está-se a dar um salto muito grande, mas na prática ainda não se caminhou tanto como nós gostávamos. Portanto, há aqui muitas dúvidas, ambiguidades. Não me parece nada que sejam específicas da educação da infância. São todos os níveis de ensino, acho eu.